Imagina se casar com o homem mais poderoso da Europa e 12 horas depois ele olhar para você com um pavor tão profundo que prefere colocar a igreja inteira contra ele do que passar mais um minuto ao seu lado. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai entender como o Papa acabou entrando em conflito com a França depois que o rei simplesmente descartou a própria esposa e como ela conseguiu dar a volta por cima. O Felipe II da França, conhecido como Felipe Augusto, é estudado em praticamente todos os cursos de história medieval como rei que transformou a França de um conjunto de feudos fragmentados em uma potência europeia centralizada. O que raramente aparece nesses mesmos cursos é o que ele fez com Ingeborga, da Dinamarca, o que ela fez em resposta e o que a história dessa mulher revela sobre a forma como o poder medieval tratava mulheres que ousavam existir de maneiras que o próprio poder não tinha planejado. O que temos nas fontes é suficiente para contar a história, mas, como sempre acontece com a Idade Média, a gente não consegue afirmar com certeza quais eram as motivações íntimas dos próprios envolvidos. Antes de tudo, a gente precisa entender como funcionavam os casamentos reais do século XIII. Eles não eram assuntos privados, eram instrumentos de política externa com implicações diplomáticas, estratégicas e econômicas. A noiva era escolhida pela família ou pelos conselheiros do rei, conforme os interesses dinásticos em jogo. O amor não era pré-requisito. E justamente por isso ninguém conseguiu entender o que o Felipe fez no dia seguinte. A Hindenburga era filha do rei Valdemar I da Dinamarca, irmã do Canuto VI, que ocupava o trono quando o casamento foi negociado. No final do século XII, a Dinamarca era uma potência regional do norte da Europa, com interesses próprios nas relações com a França e com o Império. O casamento com o Felipe fazia parte de uma aliança cuidadosamente construída e possuía implicações políticas bastante específicas. O contexto, então, de 1193 ajuda a entender por que essa união foi arranjada justamente naquele momento. O Felipe tinha acabado de retornar da Terceira Cruzada. O seu retorno antecipado permitiu consolidar o seu poder na França, enquanto o Ricardo Coração de Leão permanecia ausente, mas também aumentou as tensões diplomáticas com a Inglaterra. Nesse cenário, uma aliança com a Dinamarca, uma potência naval importante no norte europeu, tornava-se estrategicamente muito atraente. Sob o Valdemar I e o Canuto VI, os dinamarqueses tinham expandido a sua influência no Báltico e possuíam uma frota que poderia ser extremamente útil caso o conflito com a Inglaterra aumentasse. E é justamente por isso, então, que o comportamento do Felipe se torna tão intrigante. O que ele fez foi muito além de rejeitar uma esposa. Ao recusar a Ingeborga no dia seguinte ao casamento, mesmo antes da consolidação completa da união política que aquele matrimônio representava, ele não praticou apenas uma rejeição pessoal, ele provocou um incidente diplomático de enormes proporções. Isso insultou a coroa dinamarquesa e colocou a igreja em uma posição praticamente impossível. E o mais curioso é que o Felipe não era impossível. Pelo contrário, era um dos governantes mais habilidosos politicamente da história medieval francesa. Ele sabia calcular consequências, entendia alianças e certamente conhecia a doutrina da igreja sobre a indissolubilidade do casamento. Sabia que a sua decisão criaria um problema que poderia persegui-lo durante décadas, mas mesmo assim fez. Então a gente chega à pergunta que atravessa mais de 800 anos de história. O que aconteceu naquela noite de agosto de 1193 para levar um rei tão pragmático a tomar uma decisão tão impraticável? Ninguém sabe. E talvez seja justamente por isso que essa história se torna fascinante. Ele não se desfez de uma aliança estratégica com uma leveza de simplesmente, prefiro outra noiva. Ele só fez e só se faz isso apenas quando a alternativa de conviver com aquela mulher específica aparece aos olhos de quem decide mais insuportável do que qualquer consequência política, diplomática ou religiosa. As crônicas contemporâneas registram que ela era considerada bonita, jovem, saudável, sem nenhum defeito físico óbvio, que tinha chegado à França acompanhada de uma delegação dinamarquesa adequada à posição e que tinha cumprido os protocolos do casamento. Não tinha nenhum relato de comportamento inapropriado, de problema físico descoberto após a cerimônia, de
revelação sobre o passado dela que pudesse explicar a rejeição. Mas o que temos sobre aquela noite fatídica então? A explicação mais frequente nas crônicas francesas é o que os historiadores chamam de fascinação. Uma palavra da época que cobria a repulsa física inexplicável, que sugeriam às vezes feitiçaria ou encantamento, que a Ingeborga tinha exercido sobre o Felipe algum tipo de influência sobrenatural que o tornava incapaz de suportar a presença dela. Essa explicação servia ao interesse do Felipe de formas óbvias. Se era feitiçaria, o casamento era impedido por causas sobrenaturais que poderiam ser motivo para anulação. E servia também ao interesse das crônicas francesas não apresentar o rei como caprichoso ou perturbado. Agora, do lado dinamarquês, a rejeição era inexplicável e injustificável. Do lado papal, especialmente nas cartas do Inocêncio III, que se tornaria papa em 1198 e que assumiria o conflito com Felipe como uma das suas causas centrais, a recusa do Felipe era simples recusa em honrar o sacramento do matrimônio, sem fundamento legítimo e, portanto, sujeito às penalidades da Igreja. O historiador John W. Baldwin, cujo trabalho sobre o Felipe é a referência acadêmica mais rigorosa disponível em inglês, cita como possibilidade repulsa física por razão desconhecida, descoberta de algum impedimento ao casamento que o Felipe não queria tornar público, envolvimento emocional do Felipe com outra mulher antes do casamento, que tornava qualquer outra noiva psicologicamente intolerável, e a possibilidade mais especulativa de que o casamento tinha sido arranjado por conselheiros sem que o Felipe tivesse sido suficientemente consultado e que a recusa também era uma afirmação de autonomia real contra a política dos conselheiros. Mas o fato é, o Felipe viu a Ingeborga, passou a noite com ela e na manhã seguinte estava determinado a se livrar da esposa. Isso é fato. A razão é um mistério. De qualquer forma, após esse episódio, ele convocou um conselho eclesiástico francês, que em novembro de 1193, 3 meses após o casamento, declarou ele anulado por grau de parentesco entre o Felipe e a Ingeborga. Só que, como eu sempre comento, todo mundo era parente, então balela. A Dinamarca e o papado, então, trataram isso exatamente como o que era. E a Ingeborga não aceitou a anulação. E esse é o ponto onde a história para de ser sobre o capricho de um rei e começa a ser sobre a resistência extraordinária de uma mulher que tinha muito menos poder do que o rei e mesmo assim decidiu lutar. Ela tinha aprendido o francês suficientemente para se comunicar de forma clara, sabia latim e escreveu ao Papa. Você percebe o quanto isso é extraordinário? A Ingeborga recusou aceitar a descartabilidade num sistema que esperava que ela simplesmente desaparecesse para um convento e ficasse quieta. Ela disse não. E isso já faz ela diferente das demais esposas que foram enviadas para conventos. Ela andou para Catarina de Aragão correr. E após a anulação? Bem, o Felipe mandou a Ingeborga para a abadia de Saint-Maur-des-Fossés, perto de Paris. Era uma forma de confinamento que usava a estrutura religiosa como prisão, que era respeitável para não ser abertamente brutal. Mas um método isolativo, socialmente e politicamente. E ela ficou lá escrevendo para o Papa. O conteúdo das cartas era consistente ao longo dos anos, casamento válido, ela era rainha legítima da França e pedia que a autoridade papal intervisse para obrigar o Felipe a reconhecer o casamento. O problema era que o papado do final do século XII não estava muito em posição de forçar conflito direto com o rei mais poderoso da França Ocidental, sem pensar nos custos políticos considerados. Então, aí a situação mudou com a eleição do Inocêncio III, em janeiro de 1198. Ele foi um dos papas medievais mais politicamente hábeis e mais dispostos a usar as ferramentas de poder que o papado tinha, incluindo o interdito, que suspendia todos os sacramentos num território inteiro, e a excomunhão, que excluía o indivíduo da comunidade cristã. E ele não estava para brincadeira. Em 1200, após anos de negociação fracassada com Felipe, o Inocêncio lançou um interdito sobre a França. O interdito medieval era uma arma de pressão de enorme eficácia, numa sociedade onde os sacramentos eram centrais para a vida cotidiana. Nenhuma missa, batismo, casamento ou extrema-unção iria acontecer no território. E os fiéis não podiam então receber os sacramentos que eles acreditavam ser necessários para a salvação.
Aí você imagina o problema. O Felipe então cedeu parcialmente, concordou em reconhecer a Ingemburga novamente como rainha legítima e a tirou do convento. Mas essa concessão ficou muito abaixo do que o Papa queria. Ela não voltou a ocupar plenamente o lugar de rainha na corte e nem recuperou a convivência com o marido. Ela recebeu uma dignidade, mas continuou afastada da vida política e cerimonial da monarquia. Aí, em 1200, ele já estava com outra mulher, Agnes de Meran, uma nobre da Bavária, com quem ele viveu como se fosse casado e com quem teve filhos. O problema é que, enquanto a Ingemburga estava viva, qualquer relação com a Agnes era adultério e os filhos dela eram ilegítimos. O Felipe então amava a Agnes, ou pelo menos preferia a companhia dela, da esposa, mas que para os propósitos práticos era a mesma coisa. Aí o Papa claramente exigiu que o Felipe se separasse da Agnes e retomasse a Ingemburga como esposa de fato. Felipe cagou e andou, recusou. Teve interdito de novo, a pressão continuou. Só que a segunda esposa, o amante, como você preferir chamar, Agnes, morreu em 1201, possivelmente depois do parto. Aí, com a morte dela, o conflito perdeu parte do seu foco, mas a Ingemburga continuava lá, sendo rainha legítima e ignorada. E o problema estava longe de ser resolvido. E nada mudou, viu, durante os anos seguintes. O rei era teimoso, ele continuou tratando a rainha como uma inconveniência política que precisava ser gerenciada, em vez de alguém que merecia a posição. Ela permaneceu então afastada da corte, com a liberdade bastante limitada, não tinha influência, não tinha renda, e tinha uma estrutura que não acompanhava a posição de rainha. O Felipe estava então cumprindo ao pé da letra o acordo com o papado. Ela era nominalmente rainha, mas não tinha o espírito, o sabor. E por incrível que pareça, ela resistiu por 20 anos nesse estado. Continuou escrevendo cartas, apelando para o Papa, insistindo que o casamento era legítimo. A resolução da história da Ingemburga e do Felipe chegou de uma forma que ninguém havia planejado e por razões que, claro, tinham a ver com política e nada com sentimentos. Em 1213, 20 anos depois do casamento, lá em agosto de 1193, o Felipe Augusto tinha 57 anos e estava planejando uma invasão da Inglaterra, já que o João Sem Terra, o azarão mais azarado da Inglaterra, tinha perdido o apoio de parte da nobreza inglesa e o Felipe achava que era a oportunidade dele reconquistar territórios normandos perdidos e colocar um candidato favorável ao trono inglês. Só que para executar essa invasão ele precisava dos navios que a Dinamarca controlava, que era do irmão da Ingemburga, o Valdemar II. Você acha realmente que ele ia cooperar? Então, aí o Felipe teve que dar um passo que ele evitou há 2 décadas. A Ingemburga já era reconhecida, então, juridicamente como rainha desde a intervenção do Papa Inocêncio em 1200, mas ela estava praticamente colocada de lado. E então, em 1213, o Felipe finalmente trouxe ela para a corte e permitiu que ela exercesse de forma efetiva as funções cerimoniais da sua posição. Infelizmente, não tem nenhuma evidência de que o Felipe tenha desenvolvido nenhum afeto por ela. Tudo indica que a relação continuou fria. De qualquer forma, o Felipe morreu em 1223, 30 anos depois do casamento. A Ingemburga sobreviveu ao marido e viveu até aproximadamente 1236, morrendo com cerca de 60 anos. Nos anos entre a morte do Felipe e a própria morte, ela viveu na posição de viúva real, graças a Deus, com os recursos e o respeito que a posição exigia, a posição que tinha sido insistido por décadas e que lhe pertencia. Quando ela morreu, então, ela era rainha viúva da França, com os recursos, o respeito cerimonial e a posição. Ela ficou por 43 anos insistindo, 20 deles em resistência ativa contra um rei que não a queria. Isso é uma vida? É uma vida que a história praticamente não conta. Mas hoje a gente contou. E no final das contas ela foi brasileira. Não desistiu nunca e venceu. Isso não é final de contos de fadas, é final de vida real. E espero que você tenha gostado desse vídeo e do meu cabelo novo. E se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder, se torna membro. Me ajuda a continuar trazendo conteúdos de qualidade como esse que dão muito trabalho todos os dias para você. A gente tem encontro marcado todo dia às 8 horas da noite. Um beijo grande e até amanhã pro próximo Steffi Flix.